Luz no caminho e paz no coração de todos vocês que acompanham o nosso Diálogo Espírita. No programa de hoje nós vamos começar falando sobre as diferenças entre uma casa e um lar. Sabemos o quanto sofrem as pessoas chamadas sem teto. Para elas, tanto quanto para nós, possuir um abrigo é uma verdadeira bênção, é uma necessidade fundamental. Entretanto, nós não podemos esquecer que, tão importante quanto a construção física, há a necessidade de transformarmos a casa em um lar. A casa pode ser bem simples e se constituir num belo lar. Por outro lado, há muita gente que vive em verdadeiras mansões, às quais o conceito de lar não se aplica. Então, o que fazer para termos não apenas uma casa, mas também um lar? É o que veremos a seguir no nosso tema livre. Temos ainda o Humberto Maffesoni, que vai tratar sobre a questão número 1 da obra mais importante da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, e o Degé de Miranda, comentando sobre um tema bem incomum, que são as possíveis causas espirituais dos enjoos na gravidez. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, Diálogo Espírita, número 437, está no ar. Prezados amigos, nosso tema livre de hoje vai falar sobre Nossa Casa, Nosso Lar. Estou comigo aqui hoje a Rose e a Mariana. Eu vou perguntar para vocês o seguinte: de quantas pessoas se faz uma casa? Uma casa ou um lar? Não, uma casa. De quantas pessoas se faz uma casa? Se fosse no Ou sentido com quantas pessoas se faz uma casa? Uma casa de moradia para construção ou habitação? Ela está querendo complicar. Eu quero entender a pergunta. O que você acha? Uma casa ou um lar, basta o número de pessoas que irão habitar. Né? Então, essa casa ela pode ter aí 36 metros quadrados, como pode ter aí 1.000 metros quadrados. Quantas pessoas precisam para fazer a casa vai depender do projeto que você vai elaborar, o arquiteto, o engenheiro. E do tempo que você tem. Agora sim. E um lar? Quantas pessoas fazem um lar? Para mim, basta uma. Aí perfeito. Eu concordo plenamente. Eu moro sozinha, né? E você vai ser muito típico, né? Apesar que os netos e os filhos aparecem sempre, mas você tem o lar mesmo sozinha, porque na verdade espiritualmente você nunca está sozinho, né? Nós vamos discutir isso aí. E o que nós fazemos, vou continuar contigo. E o que nós fazemos para construir uma casa, basicamente? Projeto. Para mim, o básico para construir uma casa é planejamento. E depois, dedicação, fidelidade ao projeto. E para você? Também é um projeto, né? A primeira coisa é um projeto e ter profissionais que envolva, né? Que entenda desse projeto, os engenheiros, arquitetos, os pedreiros, para poder construir essa casa. Né? E então, recursos, né? E recursos, e tempo também, paciência. Também. Agora vai ficando mais difícil o meu questionário aqui. Difícil está ter uma casa. E o que nós fazemos para construir um lar? Ou constituir, se preferir? Para mim, para constituir um lar, você tem que ter o cultivo de valores dentro dele. Você tem que se empenhar, se dedicar. Seja um lar em que você fica a maior parte do tempo sozinha, seja um lar em que você convive com familiares, é sempre um desafio. Porque mesmo sozinho, você tem uma obrigação para com você mesmo, para com o mundo, né? De manter a mente em harmonia, de desenvolver atividades que sejam produtivas. Então, manter um lar precisa, acima de tudo, dedicação. Uma meta e dedicação a ela, vinculação ao teu projeto, à tua finalidade.
Amor. Amor, é. Então, agora, para a gente fechar essa primeira partezinha aqui, qual é a diferença básica entre casa e lar? Olha, a casa é a construção, é a edificação. E o lar é aquele recanto, é aquele oásis que você se recompõe. É aquele local onde você se reúne, onde você volta para a sua casa, onde você vai descansar, você vai reabastecer as suas energias. Então, o lar é o seu oásis. É o ponto de repouso mesmo, né? De acolhimento, é o refúgio, né? O oásis, a figura do oásis é muito bem posta. Às vezes, né, o lar é um desafio, porque você recebe espíritos diferentes reencarnados no ambiente. Às vezes você não consegue ter esse oásis, pelo menos durante uma boa parte da sua vida. Mas, de qualquer maneira, se você se empenha no cumprimento do seu dever e tem amor àquilo que você faz e às pessoas, ainda que elas possam eventualmente ser difíceis, você tem um projeto, uma vinculação e consegue estar em harmonia. Os espíritos, algumas referências esparsas, assim, às vezes eles se referem dizendo que o lar é o cadinho depurativo do espírito, né? Porque ali aí já não é oásis, né? Já não é oásis. Cadinho depurativo e oásis, ó. Seria a primeira escola, né? Porque a família, o lar ali, é a primeira escola do espírito, né? Assim como nós fazemos o projeto para uma casa edificada, né? De alvenaria, ou que seja, também há um projeto no plano espiritual para reunir esses espíritos nesse mesmo ambiente, né? Que vai ser o lar. Se a gente sabe, afinal, desafiador. Para mim, né, o importante para você constituir um lar, né, é você ter uma certa consciência daquilo que você está fazendo. Fica mais fácil se a gente sabe a finalidade da vida. Porque senão nós criamos expectativas fantasiosas esperando que os outros, os que nos rodeiam, nos proporcionem aquilo de que necessitamos. E o lar não é isso. O lar é um local de trabalho também, em que você tem que empenhar todas as suas melhores energias para chegar a um objetivo. Se você não sabe qual é a meta daquela reunião espiritual no lar, você está trabalhando, às vezes arduamente, mas parece que não sai do lugar, que não vai a lugar nenhum, o que é um engano. Mariana, quais os cuidados que a gente deve ter para, por exemplo, para tornar uma casa agradável, né? Quando é possível, né? Porque nem sempre é possível. A gente até na abertura eu coloquei lá que das pessoas chamadas sem teto, né? Então é um problema, eles não têm nem a parte física e por consequência também praticamente não tem como ter, se fica pelas ruas ao desamparo, ao relento, elas não têm como dizer que tem lar, né? Mas considerando que a pessoa tenha uma construção física, o que a gente, tendo algum recurso, a gente pode fazer para deixar ela agradável, se sentir bem dentro dela? O primeiro seria a higiene, né? A organização, a higiene, uma pintura, né? Os móveis adequados, né? Mas o mais importante mesmo, assim, de primeira linha, seria, para ter um bom conforto, é a higiene. A higiene do espaço, né? Dos móveis, o cuidado ali com todos aqueles que circulam dentro deste ambiente. Então, uma casa, para ser agradável, ela tem que estar limpa, né? Cheirosa, né? Acolhedora também, né? Porque nós vivemos também num mundo material. Então, nossos olhos também se alimentam pela beleza. Então, a decoração vai nos fazer muito bem, nos sentir muito à vontade. Né? Flores, se possível, Flores, um jardim bem né? bonito, um cachorrinho. Sabe qual foi a casa mais agradável em que eu já entrei praticamente? Eu não vou esquecer nunca. Eu tinha 14 anos e nós fomos visitar uma família na antiga favela do Rio Belém, né? Hoje Vila Torres. Era uma aluna da minha mãe, aluna do noturno, que estava sendo alfabetizada, e tinha uma criança doente e nós fomos lá. Gente, no meio de lixo, né, de tudo que é lado,
A casa era de chão de terra, não tinha assoalho, né? Era construída de caixotes. Ela brilhava de limpeza. Tinha aqueles cobertorzinhos corta-febre limpíssimos, amarrados cada um com uma fitinha colorida, talvez escolhida do lixo, mas lavada e passadinha, bonitinho. As canequinhas eram latas de massa de tomate, areadas, que você se enxergava, era um espelho, não tinha uma poeirinha solta. Foi um lugar em que eu me senti imediatamente à vontade, sabe? Acolhida, uma pessoa generosa, uma alma que brilhava. E uma das casas mais pobres em que eu já entrei e uma das casas mais acolhedoras. Mais acolhedoras. Imagino. Não esqueci até hoje. E minha memória é péssima. Agora, Mariana, fazendo um paralelo espiritualmente, né? Espiritualmente, o que nós podemos fazer, basicamente, para enfeitar esse nosso lar, para fazer que ele tenha uma aparência de lar? Então, é cuidar dos pensamentos, né? Das palavras, né? Evitar assim, as discussões desnecessárias, né? Porque às vezes nós fazemos tempestades em copo d'água e destruturamos todo o nosso lar. Então, os bons pensamentos, as boas palavras, né? Um bom dia, um abraço, né? Então, a atenção compartilhada com todos que estão ali da família faz com que o lar ele seja agradável depois de um dia inteiro de trabalho fora, quando você retorna, que você é recebido com um sorriso, que você é recebido com um abraço, ou apenas um sorriso, uma comida bem feita, um alimento ali preparado com carinho. Então, são pequenas coisas, pequenas atitudes que tornam o nosso lar mais agradável. Podemos ter o mínimo, mas esse mínimo com muito carinho, com muito cuidado. Onde o sentimento de respeito, de carinho, de amor, como ela colocou lá, que engloba tudo isso, fraterno, né? E faz com que o clima se harmonize e isso dá sustentação para as pessoas, isso alimenta o espírito, alimenta a alma, dá força, como se diz lá do Oasis, né? Sacia a nossa sede para enfrentar as dificuldades que são muitas fora do lar. Então a gente não pode trazer os problemas a gente não pode se isolar deles, não tem como, né? Mas nós não podemos aumentá-los, ampliá-los ainda, dar uma dimensão maior do que eles já são, de modo, às vezes, até passando para as outras pessoas que convivem conosco, as nossas insatisfações, as nossas frustrações, culpando muitas vezes aqueles que não têm nada a ver com problemas que nós trazemos lá de fora. Sabe o que Isso é apenas importante? um dos aspectos, né? Para mim, eu penso que é importante você ter disponibilidade, porque o lar é um lugar de luta. Você chega, você não tem comida pronta, a casa está bagunçada, né? Criançada espalhada, necessitando atenção, é banho, é roupa, é preparar material, uniforme para outro dia, é uma luta constante. Na Terra ainda é assim. Mas, se nós chegamos dispostos a dar o nosso melhor, ainda que o nosso amor seja aparentemente, na maior parte das vezes, uma via de mão única, ou tenha essa aparência pelo menos, né? Se nós estivermos dispostos a investir nele, a acolher aquelas almas que nos foram confiadas com generosidade, com amorosidade, tivermos na mente que a meta daquela construção é a melhoria espiritual de todos e que eles, como nós, têm defeitos, têm problemas. Então precisamos trabalhar isso juntos, mas a disposição, né, a disponibilidade para ouvir, para jogar conversa fora, para brincar de esconder, de pique depois de um dia de serviço, né? Quando a gente ainda está com a louça lá na pia amontoada, a roupa para pôr no varal,
Não é fácil, mas se nós não investirmos na atenção àquelas almas que nos são confiadas, se isso não for prioridade, nós temos uma casa, nós não temos um lar. E é importante também, né, a divisão de tarefas, né, de responsabilidades. Né? Quando você consegue. Quando assim, nós conseguimos, aí, por isso que é tão importante que todos da família, né, participem. Tenha pequenas responsabilidades para que não fiquemos tão sobrecarregados, para que o mau humor, as frustrações que trazemos lá de fora, não interfira no bom andamento do nosso lar. E você possa acolher com amorosidade, com alegria a convivência, não como um peso, né? E você falando nessa diferença básica do lar, que às vezes, eu também mencionei no início, que às vezes as pessoas são abastadas, vivem em casas super confortáveis, enfim, todo mundo sabe o que é, né? Uma casa grande, com vários privilégios, piscina, sei lá mais o quê. E às vezes as pessoas vivem aspas, um verdadeiro inferno lá dentro. É uma guerra, parece um campo de batalha, em nível de pensamento, emocional, etc. Né? Então aqui eu lembro de uma música do Hildon, de 1975. Vejam só o que ele diz aqui. Jogue suas mãos para o céu e agradeça a Deus se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Agora eu só pergunto rapidinho aqui, porque ainda tem um outro itemzinho. O que está errado nessa... Né? O que teoricamente para os espíritos está errado aí? O que pode ser? Aqui, ó. Jogue suas mãos para o céu e agradeça a Deus se acaso tiver alguém que gostaria. Acaso, né? O problema é o acaso. É o acaso que não existe, né? Que nós não somos unidos por acaso. Rosas, tem menos de um minuto para você falar sobre Jesus. Jesus no lar. Ele é um morador, é um hóspede, um visitante, um peregrino, é o quê? Depende do lar. Jesus está sempre lá, ele é morador permanente. A questão é, nós estamos atentos a essa presença, nós acolhemos, pautamos a nossa conduta de acordo com as lições que ele nos deu. Então, Jesus é morador permanente, mas muitas vezes é invisível, se nós estamos cegos. Temos que prestar atenção à sua presença. Importante essa colocação da Rosa aí para a nossa reflexão durante a semana. Nosso grande abraço a todos vocês e segue o nosso programa com os demais quadros. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, Pássaros e Lírios. No editorial, Eternos Aprendizes. E ainda uma abordagem sobre o perispírito. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Queridos irmãos, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu quero trazer uma reflexão sobre o Livro dos Espíritos, a obra mais importante que Allan Kardec escreveu no seu Pentateuco. E vou para o capítulo 1, tá? As primeiras perguntas do capítulo 1 que tratam das questões a respeito de Deus. É uma reflexão bem profunda, mas a gente só vai dar uma pincelada e podemos, na continuidade de outros programas, ir acrescentando nossas reflexões. A primeira pergunta que Allan Kardec faz à espiritualidade, inteligentemente, Kardec pergunta: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E os espíritos superiores respondem: Deus é
a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, sobre essa pergunta, a gente já pode começar a amadurecer a nossa ideia e deixar aquele conceito antigo de querer que Deus seja a nossa semelhança, seja aquele velhinho, barbudo, cabelo branco que a gente imagina. Não é assim. Nós somos a semelhança de Deus em inteligência, em capacidades, em sentimentos. Então nós não podemos trazer Deus à nossa semelhança. Nós estamos em busca de sermos mais próximos de Deus. Então temos que amadurecer essa nossa ideia, essa nossa concepção de Deus, a partir desse princípio de ele ser uma inteligência suprema que permeia todo o universo e, como nos diz Jesus, ele está em nós e nós estamos nele. São conceitos que nós precisamos começar a abarcar no nosso entendimento, a sentir esses conceitos para poder começar a compreender da forma ainda bem inicial a respeito de Deus. A segunda pergunta que Allan Kardec faz, justamente para fechar um contexto, é: o que se entende por infinito? Bom, infinito, eles respondem, é aquilo que é desconhecido. Porque o infinito você não sabe onde começa nem onde termina. Ele não tem começo nem fim, por ser infinito, então o que nós desconhecemos não sabemos onde começa e nem onde termina. É uma resposta mais compacta para a próxima que vem na sequência e que Allan Kardec pergunta: pode-se dizer que Deus é o infinito? Aí eles respondem fechando essas três questões. Não se pode tomar o infinito por Deus, ou seja, não se pode tomar um atributo pelo próprio ser. Ou seja, o infinito é um atributo de Deus, não o próprio Deus. E eles falam, inclusive, que a nossa pobreza de linguagem e de entendimento e a nossa pobreza até dos sentimentos e das emoções não nos permitem compreender isso na sua grandeza, na sua totalidade. A nossa compreensão ainda é inicial. Então, temos um Deus que permeia todo o universo, que é uma inteligência suprema e que o infinito é um atributo de Deus, uma vez que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo e ama as suas criaturas e cria todas as leis que regem o universo, que regem toda a criação. Ou seja, são conceitos, vamos dizer, não filosóficos, na verdade, a gente filosofa sobre isso, mas são conceitos acima da nossa compreensão mundana, que precisamos refletir muito sobre o que é colocado, sobre o que é perguntado a respeito de Deus e o que é respondido com intelectualidade, com a inteligência do Espírito de Verdade colocado nos livros de Kardec, para começar a desenvolver, a criar a nossa concepção de Deus. Uma concepção mais madura, mais realista e que nos traga realmente um entendimento melhor e uma percepção melhor do que é Deus para nós, para toda a criação e para o nosso desenvolvimento como espíritos, filhos do Criador. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Falo rapidamente sobre 4 livros, todos de nossa autoria e para cuja leitura eu convido todos vocês. Temos aqui a Eficiência na Comunicação Espírita, editora DPL 2001, o Espiritismo em Visão Panorâmica, editora O Clarim 2006, e os últimos 2 livros da editora M, Destino, Determinismo ou Livre-Arbítrio de 2011 e de 2017, Admirável Mundo em que Vivemos. Os pedidos podem ser feitos pelo e-mail e pelo WhatsApp que estão aí na tela. E informe-se sobre os valores.
Promoção especial de aniversário 25 anos lá de Paraná, o kit completo com os 4 livros com desconto de 30%, mas há também a possibilidade da venda avulsa a preço normal. Não percam esta rara oportunidade e boa leitura. Jornal Comunicação Espírita, nesta edição na matéria de capa, Pássaros e Lírios. Um diálogo sobre a verdade, breves apontamentos sobre a educação e ainda na seção livros que eu recomendo, a indicação de 2 livros. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá! Hoje no quadro O Espiritismo Responde, recebemos a seguinte questão. É verdade que os enjoos na gravidez são causados pelo espírito que está por reencarnar? Bem, com o desenvolvimento da gravidez, à medida que o embrião vai se estruturando, conforme o molde energético dado pelas matrizes perispirituais da entidade reencarnante, vão se intensificando as trocas fluídicas ou energéticas entre o perispírito da mãe e o espírito reencarnante. As vibrações permutadas podem ser doentes ou sadias, espiritualmente falando. As vivências das encarnações anteriores, registradas nos arquivos energéticos do espírito, são núcleos de emanação de ondas que exercem influência sobre a gestante. As experiências de sofrimento ainda não resolvidas psicologicamente, os ressentimentos mantidos, são concentrações de força a irradiar sobre a estrutura psicofísica materna. As experiências comuns entre mãe e filho, vividas em instâncias pretéritas, reencontram-se agora com anestesia parcial. Esta é uma grande oportunidade de aproximação e solução de débitos passados. As trocas fluídico-energéticas entre ambos frequentemente produzem enjoos à mãe. E a intensidade desses enjoos muitas vezes está relacionada também a diferenças de nível evolutivo entre o espírito reencarnante e a gestante. Em determinadas situações, são as sensações do espelhar mútuo, da situação espiritual vivenciada no passado e ainda não resolvida, que intensificam os enjoos. Tomemos cuidado com os julgamentos e com as injustiças, pois há vários motivos para os enjoos na gravidez, inclusive a causa hormonal. Os hormônios vão sendo produzidos e aumentam expressivamente quando a mulher engravida, principalmente a progesterona e o beta-HCG, que desencadeiam os sintomas no início da gestação. De maneira simples, dizem os médicos, quanto mais alto o HCG, maior a probabilidade de náuseas e vômitos. Portanto, prezado telespectador, queridos internautas, muitas são as causas, podendo, portanto, os enjoos serem decorrentes das trocas fluídicas entre gestante e o espírito reencarnante, e também causas meramente orgânicas ligadas a fatores anatômicos e fisiológicos do processo gestacional. Muita luz e paz a todos. Uma ótima semana.